Sejam muito bem-vindos ao Barreto Cast. Meu nome é Gabriel Barreto. Eu ajudo negócios e empresas a se posicionarem na internet e venderem mais online. E no último ano eu fui responsável por ajudar esses negócios a faturarem cerca de 3,5 milhões, ok? E hoje eu estou aqui com a Esther. A Esther, eu conheci ela num evento do AAA Summit. Ela estava fazendo uma palestra incrível, top demais, sobre cultura organizacional, que é um tema que eu já vim estudando. E eu falei assim, eu preciso de conseguir trazer essa mulher para vir aqui falar da importância sobre essas coisas. Então, se você nunca ouviu falar sobre cultura, ou se você já teve relapsos, você vai entender nesse podcast que isso aqui é o diferencial, e às vezes pode ser o próximo nível, ou às vezes a estratégia, né, o caminho que você está procurando para fazer crescer o seu negócio. Então, Esther, desde já, eu te agradeço demais por ter aceitado esse bate-papo e se apresenta aí para o pessoal. Maravilha, super obrigada pelo convite, Gabriel. Fiquei super feliz, né, com o convite lá logo depois da palestra. Meu nome é Stephanie, mas sempre me chamam de Esther. Sou hoje CEO da Tribo, que é uma consultoria que trabalha para evoluir a forma de se fazer negócios, né, para a gente poder fazer essa transição da velha para a nova economia e assim evoluir, né, a sociedade, entendendo que as premissas, né, os princípios dessa nova economia, eles ajudam, né, a gente a ter uma sociedade que faça mais sentido para todo mundo que faz parte, né, que não tenha tanta desigualdade social, que olhe mais para as pessoas, coloque as pessoas no centro, né, dentre vários outros princípios, né, que norteiam aí essa nova economia. E a gente faz isso hoje na Tribo, trabalhando justamente a temática de cultura, aliada a desenvolvimento humano, liderança e gestão consciente, né? Então, entender o papel-chave que a cultura tem nessa transformação, né, do mundo dos negócios, dessa orientação a uma nova economia, faz todo sentido. E se a gente não parar para pensar nisso, né, grandes chances aí da gente ter desafios pela frente. Exatamente. E além dos desafios, eu acho que negócios que não são sustentáveis, não são perenes, né? Negócios que ficam sempre no mesmo platô, né? Eu, sendo bem particular, assim, eu sou um estudioso, assim, bem, vamos assim dizer, bem rústico aos aspectos de cultura. Vocês vão perceber que a Estela vai trazer várias coisas. A Estela é uma estudiosa mesmo, assim, sobre o assunto. Eu li algum punhado de livros e já tinha um pouco de viés, assim, do que seria cultura por participar, né? O primeiro contato, Sté, que eu tive com cultura foi na universidade, na faculdade, onde eu estava fazendo faculdade lá em Florianópolis, na UFSC, faculdade de administração, e quando eu entrei, vamos assim dizer, na fraternidade lá, né, eles tinham empresa júnior, tinham essas coisas, e quando eu me dei conta, eu achei muito interessante, porque todas as pessoas tinham o mesmo mindset. As pessoas tinham os mesmos comportamentos, o mesmo linguajar, a mesma fala, né? E com isso, eles tinham também excelentes resultados, assim. Então, depois que eu vi isso, eu falei, cara, que coisa incrível, que coisa, assim, que me chocou, né? E da mesma maneira que eles tinham esse linguajar, eles eram também muito inclusivos, né? Então, rapidamente, eu também fui pegando o jeito de ser deles e assim por diante. E eu começo a perceber, Sté, que eu comecei a analisar um pouco das maiores empresas, né, que mais crescem, vamos assim dizer. Se você pegar, por exemplo, as top 10 empresas do planeta, as top 10 que são as melhores para se trabalhar, você vai ver que todas elas, nas suas bios, nas suas homepages, eles têm muito bem claro estabelecido quais são as nossas culturas, quais são os nossos valores, né? E eu percebo que a gente só olha a cultura quando a empresa está terrivelmente toda zoada, vamos assim dizer, os processos, a empresa não está conseguindo mais crescer, a empresa às vezes começou a escalar, mas de repente ela não consegue segurar os processos, as pessoas estão todo mundo pensando errado, né? Então a galera não pensa cultura, né? E normalmente quando começa a se pensar é só para resolver esse tipo de situação. Mas às vezes a galera não pensa naquela questão cara, eu posso construir um negócio, né? Com 1, 2, 3 funcionários, eu já posso ter esse viés, essa noção, essa consciência de cultura, para que quando a gente começar a crescer, eu não precise de pensar nisso agora? Só um adendo. Hoje existe uma plataforma chamada de Eduz, que é uma das plataformas de infoprodutos e tudo mais. A gente estava na palestra deles, e eles falaram um pouco sobre isso, sobre essa questão de cultura, que eles estavam crescendo demais e de repente eles começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Aí eles foram voltar para esse processo de cultura. Então, Sté, para você, assim, além de qual que é a importância da cultura, é possível, né? Uma pessoa com, às vezes, 1, 2, 3, 5 funcionários, às vezes, ou uma equipe com 8, criar esse aspecto de cultura? Com certeza, porque assim,
quer dizer, querendo ou não, a cultura está lá. É verdade. Interessante. Se a gente for olhar, né, o Uau. conceito, a forma simples de olhar a cultura, é um pouco do que você falou, eu trocaria talvez eu não diria que é um jeito de ser necessariamente, mas tipo, é o jeito de fazer, o jeito O de jeito de se fazer. relacionar, né? O jeito de, enfim, é o jeito de ser da empresa. Eu não diria que é necessariamente o jeito de ser das pessoas, né? Porque a gente pode Hum, também entrar na provocação de a será que é alienação, bom assim. ter todo mundo igualzinho, né? Aham, Porque isso entendi. também não vai ser talvez tão saudável em termos de cultura. Mas Legal. enfim, Boa, boa. antes da gente, podemos falar sobre isso também, mas sobre o que você comentou, né? Obviamente, quando as empresas começam a crescer, né, como você falou, escalar, elas passam pelas famosas dores do crescimento. Uhum. E a cultura e os desafios culturais ficam muito mais evidentes, né? A gente gosta de repetir muito um mantra na tribo, que é de que todo desafio de negócio é também um desafio de gente. Né? Então, quando a gente começa a enxergar desta maneira, a gente vê que a cultura é esse elo entre o desafio de negócio e o desafio de gente, porque não dá para pensar em um ou outro, Aham, é um e outro. E sim. como é que eu alio as duas coisas? Como é que eu entendo o meu desafio de negócio de expandir, crescer, me internacionalizar, enfim, junto a quem são as pessoas que eu preciso ter comigo, o que elas precisam desenvolver, como elas vão estar organizadas, né? Qual vai ser a estrutura, o design organizacional que Uhum. vai permitir isso, quais são os artefatos, a cultura que eu preciso ter ali reforçada diariamente, né, para que isso aconteça. E quando a gente fala dessa maneira simples de descrever cultura, né, Sim. como esse jeito de fazer as coisas, né, esse jeito de ser da organização, Uhum. a gente já entende que isso acontece com qualquer grupo de pessoas, né? É por isso que a gente, como brasileiros, brasileiras, compartilha de uma cultura do país que a gente faz Sim. parte, né? Todos nós A estamos gente não inseridos, tem. de uma certa forma, em alguma cultura. E aí o que acontece é, a gente pode, então, mesmo que eu tenha uma dinâmica de ter ali 2 pessoas, 3 pessoas, elas vão criar esse jeito de fazer. Agora, pode ser que elas estejam mais ou menos conscientes sobre esse jeito de fazer, Sim. e pode ser que elas coloquem mais ou menos intenção propositiva nisso. O que eu quero dizer? Ah, interessante. Quando eu, independente do número de pessoas que eu tenho na minha organização, começo a me perguntar, tá, mas para que eu vou fazer isso? Aham. Por que faz sentido eu ter esse negócio? Né? Para que eu Uhum. existo no mundo? Quais são os meus valores? Quais são os meus limites? Né? Porque eu posso falar de valores, eu posso falar tipo, de uma forma mais simples. Quais são os meus Sim. combinados? Como é que as coisas funcionam aqui? Quais Sim. são os limites do que pode e do que não pode? Quando a gente olha uma descrição mais sofisticada, digamos assim, de cultura, né? Não vou saber reproduzir ela na íntegra. Mas o Schein, né, o Edgar Schein, que é um grande estudioso sobre cultura, ele fala ali, né, que a cultura ela é como se fosse assim os padrões, os pressupostos que um grupo de pessoas Uhum. cria que vai orientar, né? Ele foi testando ao longo do tempo e ele foi vendo, isso funciona, isso não funciona, e ele foi reproduzindo, então ele foi passando adiante. As novas Aham. pessoas que vinham, eles falavam, esse daqui tá dando certo, esse daqui não, esse aqui sim. E aí, isso sendo perpetuado, isso vai criando esse padrão de tipo, ó, isso é o que a gente valoriza, isso é o que a gente não valoriza, o que não é legal, o que a gente não quer. Aham. Então, isso tudo norteia, né? Justamente o ponto que você falou dessa sustentação, dessa sustentabilidade de um negócio, né? Porque são as histórias que vão sendo repetidas e que daí mostram o que aquela cultura valoriza ou não, o que ela aprendeu com essas histórias, né? Sim, e é legal porque precisa de. Eu acredito, eu penso assim. Normalmente a cultura, ela já vem quando você, tipo assim, não tem. Ela vem primordialmente ali do dono, vamos assim dizer, né? É o DNA, tipo assim, de uma maneira bem escrúxula de falar assim, é como se fosse o DNA, né? É a maneira de ser, a maneira de fazer as coisas que às vezes o dono ele possui. E depois eu vejo que a cultura ela precisa ser inclusiva, então as pessoas elas precisam de compilar isso e construir, mas a priori é a maneira como é o mindset da pessoa que está ali, vamos assim dizer, orientando a empresa e tudo mais. Mas eu vejo que para a pessoa, de fato, ela começar a entrar nesse aspecto de cultura, a pessoa precisa saber muito claro quem ela é e as competências que ela adquiriu ao longo desse processo e aquilo que ela deseja reproduzir. A ideia não é ter robôs, pessoas que têm
a mesma coisa, vamos assim dizer, porque senão a gente nunca vai ter seres pensantes e a cultura nunca pode se desenvolver, ela não pode crescer. Mas, de uma certa forma, eu acredito que se a gente estabelece uma cultura muito bem feita, vamos assim dizer, a gente tem esses padrões de jeitos daquilo que eu valorizo, aquilo que eu não valorizo. E eu vejo que isso se aplica a múltiplas coisas, né? Se você estabelece isso bem feito, tem essa clareza daquilo que você valoriza, aquilo que você não valoriza, aquilo que você gosta, aquilo que você odeia, aquilo que você quer ver, aquilo que você não quer ver, isso te ajuda às vezes até no processo de contratação. Isso te ajuda até no processo de firmação de contrato. Isso até te ajuda no processo para você crescer, porque é isso que vai fazer com que você seja, vamos assim dizer, igual ao nosso país, assim, algo grande, mas que tenha de uma certa forma assim a mesma funcionalidade. Perfeito. E assim, quando você fala, né, que ajuda inclusive na contratação, com certeza, né? Tipo, é para ajudar de ponta a ponta na jornada de experiência né, do time como um todo. E aí, até antes da contratação, ajuda inclusive no próprio, né, no trabalho de employer branding, de marca empregadora, né? Porque daí você já está comunicando o que é, tipo, aquela organização, quem estou buscando, mesmo que eu não esteja já, né, com uma vaga aberta, na forma como eu me comunico. Então, a cultura, ela também, ao meu ver, pelo menos, né, ela deveria estar ali coerente, né, com aquilo que é dito, com o marketing, com a maneira como a empresa se posiciona no mercado. Sim. Até porque o que acontece, né? Essas empresas melhores para se trabalhar, ou as grandes empresas que têm culturas, né, consolidadas, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, uma empresa que tem um propósito, né, uma frase de propósito, tem uma lista de valores, que tem um guia de cultura, que, enfim, né, tem diferentes práticas, sabe quais são os artefatos culturais, tem eles descritos, sabe qual é o objetivo de cada um deles, né, sendo os artefatos essa forma de materializar a cultura. Isso também pode ser vazio se for só um discurso. É a mesma coisa, aquele metas, parede. Propostas e valores e tal, mas, tipo assim, ninguém sabe disso. A pessoa olha porque acha bonitinho, ou às vezes gasta aquele tempo todo fazendo um model canvas e tal, mas não serve pra nada. Eu sou extremamente irritado e contra essa parada. Eu prefiro, às vezes, a pessoa tentar construir cultura, assim, enxergar essa cultura, vamos assim dizer, focar mais nisso do que na construção, às vezes, desses 3 pilares que são visão, missão, visão e valores, né? Sim, porque não adianta eu ter uma missão, visão e valores vazios, né? Assim, que tudo bem, óbvio, né? A cultura, né? Um outro conceito que é fundamental quando a gente fala sobre cultura é tensão, né? A famosa tensão criativa, ou a gente pode falar das tensões culturais. Que a tensão nada mais é do que a diferença entre o que é hoje e o que pode ser, né? O que a gente quer que seja. E aí, com maior a distância, maior a tensão, né? Se eu tô longe do que eu quero ser, o elástico ali tá mais tensionado. Se eu tô mais pertinho, não tá tão tensionado. Mas, né, o CEO da Humanizadas, o Pedro Paro, ele fala, né, que a cultura, a gente só conhece de verdade uma cultura quando ela é desafiada, né? Então, quando ela se depara com essas tensões, porque não vai ser perfeito, né? O caminho da coerência é um caminho, e é um caminho sem fim. Até porque tem pessoas envolvidas no processo, né? Então, vai sempre dar aqueles choques e tudo mais. Tem pessoas envolvidas, tem esses choques e tem a própria evolução, né? Então, a gente aprendeu, fez as coisas melhores, ou estamos seguindo nesse caminho aqui, nessa direção do nosso propósito, e a gente aprendeu novas coisas. A gente vai lá e a gente evolui isso. Então, a gente tem que revisitar, né? A cultura não pode ser uma coisa que você vai lá, né, escreve em pedra, você pendura na parede, você nunca mais né, olha para isso, assim. Não, você tem que, na verdade, trazer isso para o dia a dia, e esse é o desafio. Exato. Que como tangibilizar isso em múltiplas formas, na maneira como você começa a trabalhar, a maneira como você chega no café, depois que você vai para casa, quando você acorda de manhã. Eu acredito que uma cultura... desculpa, Esté, mas a cultura é como se fosse quase uma lavagem cerebral, senhoras e senhores. Quase. Mas ela precisa... Por isso que ela é muito poderosa, Esté. Porque ela muda... Mas se encarada como lavagem cerebral, ela pode ser utilizada. Exato, ela é danosa, então ela não pode ser lavagem cerebral. Então, tipo assim, ela precisa de ser algo que potencializa o outro. Então, tipo assim, tem pessoas que têm... Igual ela falou, todo mundo está inserido numa cultura. Às vezes você está numa cultura de dominância, uma cultura de um ditador, onde aquilo que ele fala você precisa acatar e tudo mais, onde você é explorado, onde você é minimizado, você não é valorizado. Isso é realmente uma cultura ruim.
né? Aí, às vezes, por esse estresse, você sai dessa bolha e quer começar a empreender e montar o seu próprio negócio. E a partir desse momento, você quer construir algo que é totalmente antagônico, que é totalmente fora daquilo que você vivenciou. Se você tinha realmente esse autoritarismo, certamente você deve buscar um modelo de negócio que, cara, vamos conversar? Vamos tomar as decisões juntas? Então, eu vejo que a cultura, se ela é muito bem estabelecida, ela pode tirar o melhor que existe de cada um, ou levar a cada um a ser o melhor, a sua melhor versão, o seu melhor jeito de ser. Exemplo. Aqui, por exemplo, igual a gente tem aqui como cultura, dentro da agência aqui, a cultura de, por exemplo, dê algo primeiro, sem precisar de alguém em troca. Ou seja, a gente exerce muito a questão do altruísmo. Ao invés de eu simplesmente querer oferecer uma solução, falar do meu produto, do meu serviço, eu tento gerar um valor primeiro. Mas não gerar valor de conversa para fora, mas simplesmente dar uma informação. Ir primeiro, dar primeiro. Com isso, o que a gente faz? A gente sempre está exercendo essa questão do altruísmo, que antes de fazermos negócio, nós somos seres humanos. Antes de fazermos negócio, nós estamos aqui para ajudar o outro. Né? Então, a gente busca exercer isso através, sei lá, de um diagnóstico. Então, mal eu te vi, mas eu quero pontuar agora, eu analisei isso aqui na sua empresa, eu acredito que você pode melhorar nisso, nisso e nisso aqui, tá? E caso você quiser uma ajuda, alguma coisa, a gente também tem aqui as soluções aqui dentro. Então, no sentido de uma certa forma, de dar esse aspecto de altruísmo. Mesmo que a pessoa não feche, não tem problema. Exemplo, a gente ficou ajudando um negócio, eu fiquei ajudando um negócio durante 6 meses. E hora alguma eu fiquei preocupado em fechar algum contrato. Eu fiquei 6 meses com eles, simplesmente só dando, porque é o nosso jeito de ser, vamos assim dizer, né? E isso faz com que a gente tire o nosso melhor da gente. Por isso que esse aspecto de lavagem cerebral, né? Mas pode ser uma lavagem cerebral no bom sentido, tá, senhores? O que eu... A palavra que eu proporia, talvez... Tenho certeza. Porque... Não, eu assim, infelizmente, eu acho que isso acontece. Ela é, às vezes, lavagem cerebral. Aí eu questiono um pouco essas culturas, por quê? Porque elas podem ser culturas tóxicas. Não quer dizer que não são culturas. Exato. Mas elas podem ser culturas tóxicas. Exato. Né? E aí eu acho que as culturas saudáveis, elas acontecem quando a gente consegue justamente criar, né? Você tinha usado a palavra lá de incluir as pessoas, né? Porque a cultura, quando uma empresa é iniciado, um empreendimento, enfim, ela obviamente ela vai refletir muito, né, o seu fundador ou fundadora. Com certeza. Assim como depois, quando ela já está ali bem estabelecida, né, uma natura da vida, sim, carrega muito, com certeza, desse momento de fundação, mas ela vai ser altamente influenciada pela liderança. Exato. Tanto que o dia lá, né, no evento, na palestra, eu falei sobre cultura e liderança, porque a liderança é essa representação simbólica desta tensão cultural, do que a empresa é e do que ela quer ser. Não do que ela diz que ela é e do que ela diz que ela quer ser só. Porque a liderança também pode fazer isso. A liderança, ela pode exercer a sua influência no discurso e na prática. E daí, no fundo, o que a gente quer ver é a coerência entre as duas coisas. Então, a palavra que eu proporia, né, no lugar de lavagem cerebral para a gente pensar uma cultura saudável, é algo nessa linha de coerência, de integridade. Porque da mesma forma como você pode olhar para uma pessoa, né, olhar para como uma pessoa age, para aquilo que ela fala, e entender que essas duas coisas conversam, se existe coesão, né, se ela é íntegra nesse sentido, né, não a integridade... né, da moral, da ética. Só da moral, sim. Que também é importante, né? Mas é outra coisa. Mas estou falando dessa integridade, né? O melhor exemplo que eu tenho, que é de um campo... não é campo de cultura. Quer dizer, é cultura também, mas é a outra parte da cultura, que é a cultura, né, artística, artes, né? A cultura... Sim. É um poema do Fernando Pessoa que ele fala, né? Pra gente... Ele fala ser por inteiro. Né, em cada pequena parte, enfim, eu não vou lembrar o poema inteiro, mas é essa integridade do ser por inteiro, por inteira, né? Então, quando a gente fala desse jeito de ser, a gente como indivíduo tem o nosso jeito de ser, tem os nossos valores, vai entendendo, refletindo sobre o nosso propósito, sobre o que a gente quer fazer com a nossa vida, quem a gente é hoje, quem a gente quer ser e como a gente vai evoluindo nesse caminho. A mesma coisa acontece na organização, só que com um grau, né, a mais ali de complexidade, porque são vários indivíduos se entendendo e na sua jornada de evolução junto ao grupo de indivíduos. Porque o grupo de indivíduos por si só tem o seu jeito de ser, né? Então eu tenho o organizacional e o individual, e eu preciso, né, casar, né, ou eu posso casar essas duas pontas
para que a minha cultura seja saudável, porque ela não pode ser nem só um, nem só o outro. Exato. Né? Ela precisa ouvir e articular os dois lados, porque daí vai fazer sentido para aquela pessoa estar ali naquele lugar, naquele momento, servindo aquele propósito, seguindo determinados valores, e isso às vezes vai ser até assim, natural para ela. Não vai ser a lavagem cerebral, não vai ser tipo assim, impuseram e aí eu vou lá e faço. Impuseram e eu preciso de fazer Mas assim. não é natural, porque eu sou assim, eu sou esse tipo de pessoa que, né, oferece primeiro, serve primeiro antes de pedir, tipo, em troca, né? Que Exato. é o que você trouxe de vocês. Eu acho que um negócio interessante de se pensar também é por que às vezes, além de... eu sou da seguinte perspectiva, né? Eu vejo as pessoas que estão dando certo. Se elas estão dando certo, eu busco seguir um pouquinho dos mesmos passos que elas, né? E às vezes, por exemplo, eu venho de um contexto, de um background, onde as pessoas elas fazem o que a gente chama de lançamentos, né? Os lançamentos são uma estrutura de vendas, vamos assim dizer, que você faz, você represa as pessoas, tudo mais, e acaba que as pessoas elas ficam às vezes umas bolhas. Então eu sempre gosto de pensar um pouquinho fora, vamos assim dizer, desse contrassenso. Então eu percebo que, tipo assim, tá, para ser estabelecida a cultura, eu vejo que a pessoa precisa também estar muito bem formada nos seus processos, na maneira como você faz as coisas. Precisa de estar, não 100% redondo, porque nunca vai estar, a gente está sempre em melhoria, tipo Kaizen, né? Sempre melhoria contínua e tudo mais. A gente chama na tribo e no grupo Anga, que é a holding da qual a gente faz parte, né? Sim. A gente tem uma frase, tem outro mantra que é bom o suficiente por agora, seguro o suficiente para testar. Exatamente, sempre, tá vendo? Então isso leva a pessoa a entrar dentro de um modus operandi, vamos assim dizer, de um mindset, né? Que é um mindset que, tipo assim, tira o melhor da pessoa. Nós gostamos de ser assim, esse é o nosso jeito de ser, esse é o nosso jeito de fazer as coisas, né? Então eu comecei a identificar que, beleza, se eu tenho os processos muito bem estabelecidos, show de bola. Aí eu posso começar eu deveria estar pensando já nesse aspecto de cultura, né? Que para preservar todo o aspecto. Por quê? Porque eu vejo que todas as empresas elas podem ter processos parecidos. Às vezes os processos podem ser mais competitivos, por exemplo, a história do madeiro, né? Se você pega a história do madeiro, você vai ver que toda a linha de produção do madeiro, que eles chamam de cadeia fechada, é uma linha de produção só do Júnior lá, né? Do Júnior Drusk lá, que é o fundador. Ou seja, eles criaram um processo tão articulado que eles conseguem ter vantagem competitiva em relação à matéria-prima, em relação a toda a sua cadeia de produção. Não, isso é ótimo, né? Mas tem outros hambúrgueres, outros mercados, né? Outras empresas do mesmo nicho que eles, que vendem praticamente a mesma coisa. Às vezes, o que vai diferenciar, né, é a maneira como você, às vezes, a experiência que você tem ali, às vezes, no madeiro, a experiência que você tem de uma pessoa que te atende e tudo mais. Então, eu vejo que, às vezes, os processos não são somente um diferencial competitivo. Eu vejo que é mais gritante é a cultura, né? A cultura é como se fosse a identidade de alguém, né? É uma identidade, vamos assim dizer. Eu gosto, às vezes, pensar um pouco nesse sentido. Então, as empresas até podem estar no mesmo mercado, tendo processos muito parecidos que são altamente replicáveis, mas elas nunca vão fazer as coisas do mesmo jeito. Elas nunca vão ter a mesma essência, a mesma energia. E por isso que a cultura, eu vejo que ela é tão poderosa, né? Se ela é bem estabelecida. Com certeza. Inclusive, né, uma das bases para a gente olhar para alguns arquétipos culturais, né? Então, uma forma da gente entender em grandes grupos, digamos assim, Sim. tipos de culturas diferentes, né? Você falou dessa questão da competição. A gente tem, né, o Cameron e o Quinn, que são outros, né, outras referências aí sobre cultura. Eles falam sobre 4 arquétipos principais, em que 2 arquétipos são mais voltados para o interno e 2 mais para o externo. Então, a gente tem o arquétipo de, né, num polo ali, da gente olhar para competição para o mercado, né, que eles chamam de mercado, e o outro que é a adocracia, que é uma palavrinha mais complicada para falar de inovação. Sim. Ótimo. E a gente tem, ao mesmo tempo, um arquétipo de clã, que é aquela cultura que se vê muito como família, né? Como, tipo, toda pessoa ali importa, né? A gente é assim na tribo. Eu também, a gente é assim aqui. Então, a gente tipo clã, às vezes a gente é clã demais. A gente tá, a gente também tá é muito trabalhando assim. isso. Porque no fundo, né? Na verdade, assim como nenhuma pessoa, né? Você falou, né? O paralelo com identidade é perfeito, né? É a identidade organizacional. E assim como qualquer pessoa, né, pode pegar um MBTI, qualquer assessment, né, um MBTI, um Human Guide, um Enneagrama, nenhuma pessoa é só um tipo. Exato, então, sempre. Ela é uma combinação, né, e deve ser aquela combinação única e aí no jeito que ela expressa, né? Sim. A empresa, a mesma coisa. Então, a empresa, e daí tem o 4º arquétipo, que eu não tinha falado, que é a hierarquia, que tem a ver com
com processos, né? Então, é uma empresa que valoriza muito os processos, a organização, a disciplina, a burocracia, não necessariamente no sentido negativo, né? Mas no Tem sentido de empresas trazer um pouco mais de né? estabilidade. Exato. Pensa assim, um banco, né? Você quer que o seu banco não tenha, né, sei lá, segurança como um dos valores principais? Exato. E segurança talvez esteja atrelado a esse arquétipo da hierarquia, né? Ele precisa ter as coisas muito bem estruturadas, muito bem organizadas. Não dá para ser assim só, né? Não, quero estabelecer cultura porque eu achei bonitinho, então vamos colocar lá que a gente é assim, a gente é comprometido, é top, mas tá, e como é que a gente trabalha assim? Como é que, né? Porque daí volta ao propósito, né? Para que serve aquela organização? Ao que serve, quem ela serve e o que é importante para ela servir a esse propósito da melhor maneira. É isso que vai dizer se o valor faz sentido ou não, porque é isso, não dá para eu posso ser um banco e inovador, que pensa nas pessoas, que inclusive, né, se remodela para pensar e se orientar essa nova economia, só que com certeza eu preciso dessa base de segurança, porque eu estou cuidando de algo que é, né, importantíssimo na vida das pessoas. Que eu não posso, do dia para a noite, opa, não, peraí, tem uma conta errada, né? Não posso, né? Sim, eu preciso tomar cuidado nesse aspecto todo. E então eu percebo que se a gente se atenta a essas coisas, que olha, às vezes o que eu penso, né? Obviamente que à medida que a gente vai crescendo em entendimento, a gente vai crescendo em oportunidades também, a gente acessa as coisas. Eu visualizo, às vezes, Esther, se você consegue, porque uma coisa é você escrever a cultura, assim como missões, visões e valores. Eu acho que essa é a primeira parte do processo. Né? Você ter essa introspecção, né? Às vezes, se você não é uma empresa com, sei lá, muitos funcionários, às vezes você precisa de olhar para você mesmo, aquilo que você odeia, né? Às vezes, num determinado local, um determinado ambiente, um determinado contexto, e aquilo que você gostaria que fosse verdade, aquilo que você gostaria que fosse, que realmente acontecesse. A gente estruturou cultura assim, né? Eu listei tipo assim, 30 coisas que eu odeio no mercado, assim, e que eu vejo no meu mercado, nos negócios, e 30 coisas também que eu gostaria que fossem verdade, né? Que eu gostaria de ver, né? E a partir disso eu fiz um filtro, isso eu aprendi num livro, não coma sozinho, acho que é uma parada assim, o nome do livro, depois eu vou pegar e vou colocar aqui na descrição, né? Então, ele faz um processo de cultura, obviamente que isso é até ofensivo para você, né, que é uma estudiosa assídua sobre esse tema, mas esse foi uma maneira que a gente conseguiu encontrar, que eu consegui encontrar de começar a tangibilizar isso, né? E dentro desses pilares, a gente trouxe aqui um filtro, vamos assim dizer, a gente selecionou de 10 a 15 pilares ali, obviamente que eu acho que ao longo do tempo isso vai se resumir a, sei lá, 5, 6 e tudo mais, mas a gente resumiu isso, né? Então, baseado nessa introspecção, eu passei várias semanas, assim, entendendo, eu já me conheço um pouco bem, assim, bem esse processo de autoconhecimento, então externalizar, eu não externalizei aquilo que eu quero, mas como as coisas deveriam ser, ou seja, sem o viés pessoal das minhas frustrações, dos meus erros, vamos assim dizer, né? Mas no viés daquilo que poderia ser bom, não para mim, mas para o outro, né? Ao ponto de, tipo assim, eu tenho um princípio muito forte de família. Então, para mim, não faz sentido nós estarmos juntos, estamos no mesmo, igual você falou, essa questão de tribo, estamos no mesmo negócio, sendo que eu não trato as pessoas como se fossem praticamente da minha família. Aí é que tá, então, uma coisa é você escrever, outra coisa é você ter um líder, né? E um líder que vai segurar, que vai reter essa cultura, que vai realmente disseminar essa cultura, que vai manter essa cultura realmente operante e mecanismos para validar esse tipo de cultura, né? Coisas, às vezes, que são chamadas, que até você falou e que a gente faz também aqui, alguns rituais. Então, eu tenho isso muito forte dentro de mim. Né? Pessoas, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter esse nível de relacionamento, não esquecendo que nesses mesmos pilares de cultura, a gente tem, por exemplo, cumpra sua palavra, de cumprir essa questão da autorresponsabilidade. Se você falou que você vai fazer, você precisa de fazer, né? Ou seja, a gente não eu não acredito que esse negócio de misturar a vida pessoal, profissional, espiritual, para mim tá tudo na grande questão de todas as coisas. Só preciso de entender os contextos de tudo isso. Então, às vezes quando a gente fala de família, que é um pilar muito forte aqui nosso aqui, às vezes assusta no ambiente corporativo essa ideia de família. Como assim? Não, negócios são negócios, família é família, pessoa é pessoa, espiritualidade é espiritualidade. Eu acredito que a gente precisa aprender a ser integral e fazer os balanços ali ao longo da vida e de determinados cenários que a gente está vivendo. O que isso me lembra é a gente olhar para o desenvolvimento, né, vertical que existe, que inclusive se assemelha, né, enfim, junta com a evolução de consciência das organizações. Então a gente fala muito sobre isso, estuda muito sobre isso em tribo também. É parte da gente trabalhar num sistema, a gente já trabalhava remoto
antes da pandemia, né? Ainda bem, porque eu comecei a trabalhar na tribo, não estava nem no Brasil. Uau. Isso não seria possível se a gente, né, não tivesse esse tipo de cultura remota. A gente tem uma cultura, né, um sistema de gestão autogerido, porque o sistema de gestão é um artefato da cultura, é um grandíssimo artefato Um da artefato da cultura. cultura, ótimo. Mas é um artefato, porque é uma forma de eu materializar essa cultura, de eu sustentar essa cultura, de eu falar, né, ó, aqui, né, esses são os processos, é assim que a gente toma decisões, é assim que funciona a autogestão, esses são os padrões que sustentam essa autogestão. E aí, quando eu falo desse desenvolvimento vertical, é a gente pensar naquela espiral, né? Então, existem diferentes níveis de consciência, né? Tem um livro, né, que fala muito, né, é uma grande inspiração para diferentes empresas que trabalham com autogestão, que é o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. E ele fala dos níveis de consciência, e aí eu acho que a beleza está em a gente entender, e a mesma coisa vale para essa questão dos arquétipos culturais, que não tem um nível que é melhor do que o outro. Tipo, a gente quer se manter em evolução. E aí, às vezes, parece, né, que não, mas então eu quero estar no nível aqui, né? Eu quero ser tio, que é o nível, né, mais acima. Né, não quero estar no nível, né, na base ali. Só que não adianta, só que eu preciso entender que para eu estar nesse nível, né, tio, por exemplo, eu não vou fazer isso se eu não tiver integrado os níveis anteriores. Exato. Então, ele é um desenvolvimento que, assim, eu desenvolvi, e aí eu vou lá e eu desenvolvo uma nova coisa, eu desenvolvo um novo aspecto. E você falou, né, vocês começaram com essa lista, né, e eu acho assim, tem que começar de onde está disponível e do que faz sentido para aquele momento, né. Eu gosto muito, trazendo uma outra referência. Por favor, mostre para ele, isso aí, por favor. Mas que eu falei, se não me engano, lá na palestra, que eu gosto muito de repetir essa frase, que é da filosofia do Ayurveda, de que nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Né? Então, a gente tem que entender o que é bom para aquele momento. Então, o que é essa cultura, né? Ou o que pode ser trabalhar cultura neste momento dessa organização. Exato. Eu não acredito, eu não sou... Eu, inclusive, né, na lista do eu odeio aquelas coisas de tipo... 10 passos para, tipo, evoluir essa cultura. Pô, eu quase coloquei 5 passos para você construir a cultura. Eu adoro uma metodologia, a gente tem uma metodologia na tribo que, putz, se a gente quiser, daria para ser trabalhada nessa lógica de passos, né? Mas que eu não enxergo dessa maneira, né? Que são as fases complementares dessa evolução. Não, Esther, não pode complicar, Esther. Ajuda o povo, Esther. mas é isso. Ajuda, tipo, falar 5 passos ajuda. Então, às vezes é bom falar, tipo assim, mesmo que não seja sempre os mesmos 5 passos, porque não vai ser uma receita de bolo, que eu vou sempre repetir a mesma coisa, né? Porque eu tô falando de pessoas, não tô falando de nem ingredientes mais estáticos, né? Eu tô falando de pessoas que estão ali, lembra que eu falei, né? Os indivíduos estão evoluindo. Então, não dá para pensar a evolução da organização sem considerar isso, né? Isso adiciona uma complexidade. Né? Acontece. Sim. E é legal porque eu queria até que depois que você comentasse um pouco mais sobre quais são os rituais que vocês possuem, né? Que, de uma certa forma, exercem, né, essa questão de você ser capaz de exercer esse tipo de cultura. Por exemplo, aqui a gente valoriza muito a questão de você cuidar da sua alimentação e ter uma alimentação adequada, né? Ou seja, você fazer atividades físicas e ter uma alimentação adequada. Fica parecendo que são... É como se fosse assim... depois eu que até queria... a gente explorar a respeito de código de conduta e cultura. Qual que é a diferença entre esses dois? Né? Porque isso é um negócio que parece que casa muito junto. Mas, por exemplo, aqui a gente tem muito esse aspecto. Né? Então, a gente tem os rituais aqui que a gente faz. Né? Competição de perda de peso, essas coisas, simplesmente que são mecanismos para a gente executar. Outro exemplo que a gente tem é uma cultura muito tipo assim, você precisa de ficar 100% presente no momento que você tá passando, vamos assim dizer. Ou seja, não importa o que aconteceu ontem, não importa o que vai acontecer amanhã, faça o que você precisa fazer agora, né? Ou seja, então a gente tem um momento, sempre antes da gente começar, a gente tem vamos assim dizer, uns 5 minutos para respirar, né? E ser grato por algumas coisas. Não ser grato pelo trabalho que você está executando, mas grato um pouco pela sua vida, grato pela oportunidade que você às vezes teve de acordar e tudo mais, para exercer sempre essa questão dessa melhoria contínua, dessa consciência do presente, para a gente não entrar no que eu odeio, que é essa sensação de automático. A sensação que a vida está passando e você não está conseguindo experienciar ela. Então, são alguns dos rituais que a gente costuma fazer. Então, isso é como se fosse task list mesmo, assim. E aquela questão, cultura é algo que você estabelece, na minha percepção, tá? Ela precisa ser todos os dias mecanismos que fazem com que ela seja repetitiva.
Então, tem algumas coisas que a gente integra nisso. Então, por mais que pode parecer que eu estou meio que forçando a pessoa a ser grata e colocando até como tarefinha de casa, vamos assim dizer, meio que impondo, eu sei que, às vezes, eu fazendo esse processo, não é por mim. Eu sei que a pessoa, às vezes, ela precisa desse aspecto, né? Mas, obviamente, ninguém é obrigado a fazer nada, faz quem quiser, mas a gente coloca como sentido do nosso modo de ser, né? E a gente atrai pessoas que têm um pouco desse mindset e que não tiver, a gente coloca. E também é isso que eu mais gosto da cultura. Porque as competências técnicas você consegue ensinar bastante. Mas o que você consegue... Qual é o mecanismo que você tem na sua empresa, no seu modelo de negócios, que faz com que você trabalhe a essência do indivíduo? Os comportamentos do indivíduo, o caráter do indivíduo. Isso é muito surreal, porque a cultura ela pode mexer até nisso, né? Fazendo com que o indivíduo se torne melhor. E é por isso que a gente acredita que evoluir a cultura dos negócios, evoluir essa forma, inclusive, de se fazer negócios, é uma forma de evoluir a sociedade. Porque a gente encarar que, na verdade, as pessoas que estão ali, as mesmas pessoas que estão numa organização, são cidadãos, cidadãs Exato. da sociedade. Então, se a gente conseguir trabalhar essa cultura mais saudável, mais inclusiva, né, pautada ali na humanização, de, colocando as pessoas no centro, que escuta de fato, que olha para desafios que a gente enfrenta hoje, né, como olha para o meio ambiente, olha para a desigualdade social, olha para a própria responsabilidade social, né, que ela trabalha esse aspecto de responsabilidade social, a gente vai conseguir, né, a derivação que a gente poderia fazer, que a gente conseguir ter cidadãos e cidadãs melhores, né, para a sociedade. Óbvio que se a gente parte da mentalidade lá que você falou, né, das caixinhas, de que eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou outra pessoa no resto da minha vida, enfim, aí fica um pouquinho mais difícil, né? Mas enfim, que é uma outra mentalidade que está conectada a um desses níveis de consciência. Sim. Mas eu acredito muito nessa conexão, né, das coisas. E na responsabilidade, então, das próprias organizações, de além de entender que elas são parte significativa da vida das pessoas, né? Eu lembro quando eu me dei conta, quando eu entrei em crise sobre o que eu ia fazer ou não na volta do intercâmbio, onde que eu ia estagiar, porque eu tava assim, gente, eu sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero, tipo assim, eu não sei dar nome ao que eu quero, né? Ainda, né? Era coisas da linha de proposta, autoconhecimento naquela época, mas eu não conseguia nomear direito, e aí eu fiquei pensando, eu lembro que teve um momento, né, dentro dessa pequena crise, que eu fiquei assim, gente, mas se eu trabalhar 8 horas por dia, né, eu tinha feito um estágio de verão lá nos Estados Unidos, e aí suave, né, você entrava no horário, saía no horário certinho, assim, começava a dar 5 horas, estava todo mundo levantando da cadeira, assim, porque eles têm uma coisa mais regrada, pelo menos aquela empresa tinha, acho que faz parte da cultura americana, né, de um certo modo. Aí eu falei assim, quando eu voltar para o Brasil, eu que tinha tido experiência em empresa júnior, né? Então, assim, se com sorte eu trabalhar às 8 horas, assim, não vai ser isso. Eu vou trabalhar, né? Daí vamos supor que eu tô casada, tenho, tipo... aí eu vou jantar, vou fazer, tipo, vou cozinhar ali com meu marido, vou, enfim, servir, tipo, comida, a gente vai comer... Vamos conversar uma coisa, depois eu vou ter que ainda fazer mais alguma coisa do trabalho, porque daí tudo referências que minha mãe é empreendedora, tipo, ela trabalha o tempo todo, não tem dia, assim, no trabalho. Quer dizer, tem, mas tem e não tem, ao mesmo tempo, né? E aí eu falei, eu vou investir tantas horas da minha vida, assim, em algo que não faça sentido? Mas não consigo. Não consigo. Porque a experiência que eu tinha tido ali, e aí eu percebi, naquela época eu não sabia que era isso, né? Mas era cultura, porque a cultura da onde eu vivi, do que eu vivi na empresa júnior, era completamente diferente da cultura do que eu vivi nessa empresa que eu trabalhei americana. Quer dizer que uma é melhor do que a outra? Não, quer dizer, o que tem fit. Você, né? O que tem fit com você. O que se encaixa comigo, com o meu jeito de ser. Porque tem gente que gosta dessa coisa, tipo, mas não, metódica, zona, 5 horas da tarde eu tenho que ir embora, pelo amor de Deus, nem me manda mensagem, não tô nem afim. Você pode estar morrendo, mas desculpa, meu horário é meu horário. Que é outra coisa que vai dizer assim, tá errado, não sei isso. O que eu pra dizer. Exato, por exemplo, o banco. Olha lá da outra pessoa, né? Olha lá da outra pessoa que já atendeu, sei lá, 50 pessoas, de repente, pô, ela tá ali no último do último. Esses cenários, é muito sobre, igual você falou, o que a gente quer viver? O que a gente gostaria de ver na sociedade? O que a gente gostaria de ver dentro de uma empresa? Quais seriam as funcionalidades que a gente gostaria de ver? O que a gente gostaria de enxergar, né? Dentro de um universo de cultura? Porque, como eu gosto de pensar, cerca de, se não me engano, 30% ou 40% do tempo de vida do ser humano, ele passa no trabalho, assim.
Então, tipo assim, você Foi essa a passa... impressão que eu tive. Eu não cheguei no percentual, mas eu fiquei assim, gente, não dá. Não! É uma parcela muito grande do tempo. Pelo amor, eu tenho que viver, então precisa ser algo totalmente diferente. Então, eu percebo que as empresas são ferramentas para, vamos assim dizer, de melhorar o homem, tá? É a melhor maneira de você conseguir ajustar a essência de um ser humano, vamos assim dizer. É um trabalho. Isso só é feito quando você tem, obviamente, esses processos, né? Essa cultura, né? Que é voltada com um viés, assim, bem de... o que que essa pessoa, o que que esse ser humano ele deveria estar fazendo? Então, por exemplo, ele deveria ser mais altruísta, ele deveria ser mais comprometido, ele deveria ter mais autorresponsabilidade, ele deveria cuidar do seu corpo, ele deveria deixar o seu ego de lado, que é uma coisa que a gente coloca aqui, né? Manda o seu ego tirar férias, assim, dê férias para o seu ego. Então, não tem um espaço para o eu, tem um espaço para o nós. Então, não, a meta não é só da Esté, é minha meta também, é meta de todos. Essa questão que a gente é verdadeiramente unido, são coisas que a gente repete aqui pra gente, né? Então, ou seja, um não conseguiu o resultado, então a gente senta junto e vê como é que a gente consegue fazer com que fulano encontre um resultado. Sendo bem sincero, o que me influenciou a pensar esse aspecto de cultura, esse é um dos temas que a gente até traz aqui dentro do podcast, não fazendo apologia, mas é uma das vezes que eu também falo, é um pouco sobre espiritualidade, né? Então, se a gente olha nas escrituras, a gente tem Jesus, que foi um cara que ele trouxe uma nova perspectiva sobre como é que a humanidade ela deveria se comportar, vamos assim dizer. Como elas verdadeiramente deveriam viver as suas vidas, né? Então, ele chama isso da cultura do reino dos céus. Então, esse é um aspecto do aspecto de cultura, né? Você pode se inspirar. Eu queria até que você falasse isso dentro desse processo de criação, né? Como é que seria esse processo? Às vezes, as pessoas... É algo muito complexo, mas se a gente pudesse simplificar algo, né? Eu falaria que você pode se inspirar em culturas que você admira, assim como você inspira em pessoas, e essas pessoas, elas exercem influência sobre o seu estilo de vida. Assim como essa pessoa você acaba se tornando, eu acredito que as pessoas também podem se inspirar em culturas, desde que essas culturas, de fato, fazem fit com a vida dela, e ela possa realmente ali tangibilizar para dentro do negócio dela. Acho que tem bastante esse espaço, né, de inspiração, tanto que quando a gente fala, né, para não dizer que não vou falar dos 3 passos, que não são bem passos, né, mas são passos complementares da evolução cultural, que a gente chama de AME, né, que é a abordagem autoral da tribo, né, para olhar para a evolução cultural, é o A, né, AME, porque é A de ativação, M de movimento e E de estrutura. E a ativação, né, tem tudo a ver com essa chama da inspiração, né, com, tipo, é uma provocação, é uma vontade, é esse fogo de, tipo, vamos fazer alguma coisa nova. Exato. Ou vamos melhorar esse ponto aqui. Ou, sabe, essa vontade, esse querer. Aí não basta o querer, né? Eu preciso querer, eu preciso engajar as pessoas, eu preciso fazer e sustentar aquilo, né? Por isso que tem essas outras fases e na verdade é algo cíclico, né? Porque às vezes começa a dar ativação, às vezes a gente implementa, coloca uma nova estrutura e aí isso gera ativação, né? Porque, como eu falei, são fases complementares. Então, acho que tem muito espaço para se inspirar em pessoas, em culturas. O que eu diria que é cada vez mais importante, né? E para mim, outra pessoa que é muito referência, que é uma escritora, né, africana, a Chimamanda, ela fala, né, tem um TED maravilhoso falando sobre o perigo de uma única história. E isso eu acho que é assim valiosíssimo, porque eu sempre gosto de pensar assim, em provocações, né? Então claro. A gente pensa por um lado assim, é legal que tá todo mundo alinhado só que talvez melhor ainda seja assim, como é que a gente tem um alinhamento, mas como é que a gente traz a inovação? Porque se o alinhamento significar todo mundo pensar igual, todo mundo vir das mesmas, né, dos mesmos bastidores, digamos assim. Do mesmo background, sim. É diversidade, né? É necessário. A gente vai conseguir inovar, talvez? Será que a gente está oferecendo uma solução que é a melhor para a sociedade, já que a sociedade, tipo, quanto eu ali na minha organização represento essa sociedade? Sim. E aí eu tô falando representação, tipo, representatividade mesmo, né? Então, eu tenho o percentual de homens e mulheres que existe na sociedade brasileira, eu tenho um percentual de pessoas autodeclaradas pretas e pardas dentro da minha organização. Por quê, né? E por que essa provocação? Talvez eu não tenha ainda, né? Porque o negócio da atenção eu ainda não tenho. Então, como é que eu vou me direcionando para isso?
E, ao mesmo tempo, como é que eu abro espaço para essas diferentes histórias? Para eu não ficar viciada numa única visão. Então, acho que é legal Exato. se inspirar, mas é importante é importante Aham. abrir esse espaço de continuar se inspirando, de continuar se provocando, porque é evolução cultural, né? Eu gosto dessa visão, porque é entender que a cultura ela é algo que está em constante evolução. Sim. Ela não é aquilo, eu falei, não dá para escrever em pedra, pronto, acabou. Né? Não, não é assim que acontece. Eu vejo que ela A é. gente, né, nós, seres humanos, a natureza não é assim, né? Por que que as A gente organizações vai são de achar outra forma? que elas precisam ser assim. E é muito legal porque a gente não também não se colocar tanto nessa questão, igual você falou, dessa questão de caixa, de sempre se abrir para a diversidade, para o novo. Né? Eu falo porque a gente teve um case de contratar uma pessoa e eu confesso, confessando aqui o meu pecado aqui, eu olhei para a pessoa assim, o perfil da pessoa, e eu falei assim, cara, eu acho que isso aqui não vai dar muito certo não, por umas questões ideológicas e tal. Eu me surpreendi demais, eu me surpreendi muito, eu falei, cara, esse tipo de pessoa eu acho que tem ideologias muito fortes, elas podem contratar demais com o time, né? E podem fazer com que o time se desestruture. Porque o que eu percebo? Dependendo dessa maneira como a gente pode abrir a diversidade, pode acontecer algumas coisas. Primeiro, a pessoa ela pode, foi até o que você falou, né? Lá na palestra. A pessoa ela pode entrar dentro dessa cultura e aconteceu com você, né? Você entrou no universo, a cultura não era, tipo assim, não tinha fit com o seu estilo de vida, a sua maneira, a sua essência. E, obviamente, automaticamente você foi repelida, ou você se auto-repeliu. Então, às vezes, dependendo, a pessoa pode entrar e ela mesma se auto-repelir, se ela não estiver aberta, né? Para, por exemplo, um novo estilo de vida, vamos assim dizer, um novo estilo de fazer as coisas, né? Porque, por exemplo, um dos pilares que a gente tem como cultura é seja 100% treinável, né? E a pessoa precisa de ter. Então, se tiver muitos indícios de arrogância, até que ponto, né, que a gente, tipo assim, introduz isso, né, dentro da cultura? Por quê? Dependendo da pessoa que eu posso trazer, assim como uma casa, né? Dependendo do tipo de pessoa que tem, pode destruir. Ela pode realmente ser uma pessoa tóxica ao ponto de começar, tipo, a gente quer tentar ser inclusiva, mas a pessoa repele. Então, tipo assim, foi diferente, né? Porque por mais que ela tinha esse aspecto ideológico, essa pessoa que a gente foi contratar, ela se tornou uma pessoa, assim, cara, totalmente diferente. Então, tipo assim, as aparências, não questão de aparência, mas esse meu pré-julgamento mudou muito depois que eu conversei com ela e percebi que, tipo assim, ela tinha muitos fits que tinham com essa questão de cultura. Então, eu fico pensando, o que você acha a esse respeito? Até que ponto a gente trabalha esse aspecto de diversidade ao ponto de, beleza, eu vou trazer alguém diverso, é aquela questão de provocação, hein? Eu vou te provocar mesmo, hein? Ó, essa questão de diversidade, mas até que ponto isso pode se tornar danoso para a cultura? Por mais que a cultura seja forte, as pessoas, elas têm uma alta capacidade de, tipo assim, rapaz, alguém consegue, uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, uma pessoa com toxina, vamos assim dizer, ela tem um alto potencial de infectar muitas pessoas. O que você acha sobre isso? Quando a gente pensa assim, né, sobre diversidade, tem diferentes camadas, né? Sim, diversidade, sim, por A gente favor. estava, inclusive, falando sobre isso hoje. Hoje a gente estava fazendo um workshop de vieses inconscientes com as pessoas que vão conduzir aí dentro do comitê o processo seletivo para as vagas que a gente tem aberta na tribo. E, Ó, e aí, quando a gente olha, então, para essas diferentes camadas, né? Então, eu tenho N questões que eu posso olhar para eu pensar essa diversidade. Eu tenho essa diversidade de backgrounds, do histórico das pessoas, eu tenho a diversidade em termos de etnia, eu tenho diversidade em termos de idade, eu tenho diversidade, enfim, entendi. tem muitas camadas, né, de gênero, enfim. Então é legal a gente primeiro saber que tem essas diferentes camadas de diversidade Boa. que a gente pode pensar. E aí, eu acho que quando a gente fala sobre diversidade, fit cultural, etc., na verdade, o que a empresa precisa saber é quais são os seus inegociáveis. Uau, Como isso a aí. gente precisa Legal. saber para qualquer relacionamento, porque na verdade o que é contratar uma pessoa? Boa. É dizer, vamos fazer, tipo, vamos nos relacionar, né? Exato. É um relacionamento, isso aqui é um relacionamento profissional. Né? E é um relacionamento profissional que tem as suas bases, que tem, tipo, sei lá, contrato, que tem, né? Tem coisas diferentes de um relacionamento amoroso, de um relacionamento com a família, com os amigos, né? Aham, aham, Então, cada um tem os seus artefatos, mas são relacionamentos, né? aham, E provavelmente estão inseridos em algum, né, aspecto aham, profissional. sim, sim, sim. E aí, quando eu crio esses relacionamentos profissionais, se eu sei
como organização, quais são os meus inegociáveis? Quais são os meus limites? Ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. E aí entra, né? Você tinha falado da questão lá de guia de cultura, código de conduta. Para mim, o código de conduta, ele é como se fosse algo mais ali específico, até mais jurídico, digamos assim, sobre esses inegociáveis, de certa forma, né? Então, o guia de cultura, eu tenho ali, eu posso pensar nos meus inegociáveis e aí eu determinar quais são os valores para esse meu, com base nessa reflexão, né? Que vão ser esses meus inegociáveis, né? Então, os meus inegociáveis na minha vida são amor e verdade. Aí isso se manifesta, se desdobra de N maneiras, que eu vou descobrindo com o tempo. Sim, total. À medida que eu vou evoluindo também, eu vou conhecendo mais sobre mim mesma. Agora, quando eu penso código de conduta dentro de uma organização, aí é como que esse meu inegociável, se eu tenho um inegociável que é sobre não concentrar poder, então é trabalhar essa autogestão, e daí eu vou ter um sistema autogerido, né, por exemplo, que vai reforçar isso de não concentrar o poder, dar voz às pessoas, ser transparente, enfim, né, a transparência poderia ser um valor, ou entender que todo mundo, né, a gente tem um valor de que, né, todos somos, né, e todas somos líderes, né, então todo mundo influencia, todo mundo pode liderar, né, não necessariamente o papel de liderança. Sim, só, né, mas ser capaz de expor aquilo que pensa e tal, parte do todo, vamos assim dizer. E aí o código de conduta, ele vai entrar mais naquela seara do que eu tinha falado lá atrás, lá da ética, né, ele vai entrar mais nessa parte, assim, onde ele vai trazer algumas regras mais específicas, mais como se fosse a nossa... É estranho, né? Quando a gente fala regra, a gente pensa em algo ruim, né? Tipo, regra, meu Deus. Mas eu acredito que as regras, elas precisam de existir desde que os relacionamentos sejam muito fortes. Acho que as regras é só para dar uma balizadora, mas elas não podem ser maior do que os relacionamentos das pessoas. Sim, e porque é importante ter um código de conduta, porque senão como é que eu sei o código, assim, o código de ética daquela empresa? Quando algo nebuloso acontece. Exato. No que eu me pauto para falar sobre isso. Eu preciso, se eu não tiver essa referência, vai ser muito mais difícil eu falar sobre aquele caso. E aí, se eu já tiver o código de conduta, se todo mundo leu, se todo mundo sabe, né? Tipo, todo mundo sabe as leis. Né? Assim, tá combinado, né? O combinado não sai caro. Boa. Então, eu já trazer. É uma forma de eu, inclusive, ter essa transparência. Se eu tiver as coisas bem explícitas ali no meu código de conduta, se eu disser para as pessoas o que é absolutamente inaceitável, né? Uau. E aí isso vai me ajudar a balizar decisões que eu venha tomar depois a partir de desafios que eu enfrente, né? Porque eu preciso... É importante que eu também tenha essa base, esse fundamento, né? Como se a gente atendesse ali as diferentes necessidades da pirâmide de Maslow. Eu tenho as necessidades mais básicas. E talvez essas regras básicas de sobrevivência, de um código de conduta, elas estão nessa base. Vão ser suficientes para gerar o pertencimento e engajamento das pessoas? Provavelmente não. Então, eu vou precisar ir para uma camada, se a gente olhar, né, a versão simplificada lá que eu falei para vocês na palestra, né, de olhar para a segurança, olhar para pertencimento, até significado, eu consigo trabalhar a cultura em todos esses aspectos. Né? Talvez o código de conduta é essa necessidade mais básica, a coisa mais ali da segurança, e aí se eu criar esses rituais, se eu olhar para os meus artefatos, eu vou conseguir trabalhar esse aspecto do pertencimento, um guia de cultura pode me apoiar nisso também, e se dentro do meu guia de cultura, se eu também tiver uma boa visão sobre o meu propósito, e, né, se a gente quer provocar além disso, né, porque o que é o além? A gente agora fala sobre empresas com propósito, sobre olhar para o propósito, e olhar para o impacto. É nesse momento que a gente está em cima, a gente sabe o nosso propósito. Só que é mais difícil a gente pensar no nosso impacto. Impacto do setor de impacto. Sim. Então, eu pensar um as impacto esferas. Sim. Que eu gero, né, enquanto negócio. Eu entender qual é a minha teoria de mudança, né? Esse é um caminho que a gente está começando. E é um caminho sem volta, né? Porque quanto mais você entra, mais você quer, de fato, ter significado. Isso gera valor. Não tanto no sentido de um ponto de vista competitivo mesmo, de negócio e tal, mas o valor também intrínseco para o ser humano. Porque uma vez que o ser humano ele se torna melhor, a empresa se torna melhor, o ambiente onde eu estou inserido se torna melhor, né? A sociedade como um todo ela se torna melhor e assim por diante. E para você, quanto tempo demora para a gente ter uma cultura? Eu acho que é uma pergunta muito relativa em muitos aspectos, né? Mas eu acredito que dentro disso, a gente deve ter alguns indicadores. E quais são os indicadores para quem às vezes não... Beleza.
escutando esse podcast aqui agora, entendi que tem algumas maneiras de eu fazer, mas eu não sei quanto tempo que isso demora, e como é que eu vou saber que eu estou um pouco no caminho certo? Ó, eu vou te falar uma maneira de você entender que você está no caminho certo. Quando as pessoas começarem a tatuar a logo da sua empresa, significa que você está no caminho certo. Ou quando a pessoa começar, tô brincando, gente, mas quando a pessoa começar a colocar a frase, eu acho isso muito louco, tá? Eu acho isso muito louco, quando a cultura ela entra tanta pessoa ao ponto dela falar, cara, eu sou tal coisa. Eu já vi isso acontecer. Lá no Sul, eu conheci 2, 3 amigos que tatuaram, tipo assim, como se fosse um valor. Aí que a gente fala que às vezes não se trata de uma empresa, né? Às vezes é algo que foi além, né? Então a cultura, ela vai além da empresa. Não é só É o sobre como é que você... significado, né? Tipo, é o significado. Né, Stone, por exemplo. A Stone tem uma cultura tão forte que, tipo assim, eu já conheci várias pessoas que têm o logo da Stone, da maquininha de cartão escrita, assim, tatuada. É porque ela gosta da maquininha de cartão? Não, mas é por conta de todo esse senso de pertencimento foi tão extravasado, né, que a pessoa, de fato, ela teve que manifestar o quanto que ela acredita nesses valores ao ponto de tatuar né? Então, enfim, quanto tempo demora e quais são os indicadores? E falando sobre tatuagem, a única Cadê tatuagem cadê que sua é pequenininha. Mas a tatuagem da tribo? essa não é da tribo, essa é a minha, que Sim. é o A e o V de amor e verdade, né? Que são os Legal. meus valores. Quanto tempo dura? De fato, é muito relativo. É A muito melhor relativo. resposta, a resposta mais verdadeira seria depende. Mas Hum, uma resposta mais completa, é, pelo menos oferecendo a minha perspectiva, né? É que é meio que assim, é meio doido, né? Porque a cultura, eu pelo menos enxergo que ela começa a mudar a partir do momento que a gente começa a fazer, e ao mesmo tempo ela não termina nunca. uau. A ideia é meio paradoxal, né? Porque Aham, assim, não, sim, com certeza. Porque se o ser começa hoje, se humano. eu começar a fazer hoje, mas também é meio que não vai terminar nunca. Porque é a mesma coisa do autoconhecimento, do propósito. Exato. Eu adoro essas coisas. Esse é o meu tipo de coisa. É esse tipo de coisa que eu gosto. Mas, né, se a gente for pensar assim, um projeto de cultura, né? Então, assim, eu pensar uma intenção específica, eu quero assim, eu quero desenhar aqui minha cultura do zero, quero começar a desenhar a minha cultura, ou tenho uma cultura hoje, quero transformar a minha cultura, ou quero trabalhar um aspecto, quero trazer diversidade para minha empresa e vou trabalhar uma cultura inclusiva para receber essa diversidade, para fazer isso da maneira estruturada, né? Sim. Que é importante que seja feito. Aí eu já estou recortando, né? Estou fazendo um recorte dessa Uhum. jornada Dessas contínua de jornadas. evolução. Uhum. E aí, o que eu vou precisar para saber o tempo que vai durar? Eu preciso saber de onde eu estou partindo, Ok. né? O que eu já tenho, né? E qual que é esse próximo passo que eu vou dar? Qual que é o ponto de acupuntura que eu vou mexer? E isso é importante também quando a gente fala sobre cultura, porque se eu começar, se eu quiser também, pensa você, né, na sua vida. Né? Se você que pode ser, né? Se não fizer, eu recomendo que faça terapia, né? E aí a terapia também é meio que essa coisa, né? Que é Sim, sim. de autoconhecimento, tá ali Sim, meio que total. tem. Só que eu não vou do dia para noite, né? Seja eu fazendo terapia ou não, ou curso, eu não vou mudar tudo sobre mim, eu não vou evoluir tudo sobre mim. E se eu quiser fazer isso, putz, eu vou demandar demais de mim, Sim. né? Então, assim como na nossa vida, a organização ela pode escolher esse ponto de intervenção, até para que ela possa mensurar, você falou de indicadores, para que ela possa ver se houve mudança ou não, para que ela possa entender assim. Legal. Eu gosto e a gente tem falado cada vez mais sobre esse conceito de hackear as culturas. E aí adoro, porque um dos meus filmes favoritos é Matrix. E é entender como é que a gente observa o que está acontecendo, porque qual é o primeiro passo, né? Antes de eu poder expressar, de eu falar de proposta, eu preciso olhar para o que já é, porque é o que eu falei, a cultura ela já está lá. Ela já tá lá, isso é surreal. Eu preciso, ela já está lá, ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho coisas que não estão lá, que eu quero que estejam, lembra da atenção, Uhum. então eu vou observar como as coisas estão, eu vou começar a questionar, porque eu não quero, eu não vou aceitar só o que é. Tipo, eu vou aceitar o que é, Sim. mas eu vou pensar, tá, mas e como O que pode pode ser ser? ainda melhor? Sim. E aí, a partir do momento que eu fiz essas duas coisas, eu posso criar hipóteses, eu posso pensar assim, putz, então, por onde que pode ser legal da gente começar? E aí eu vou lá e eu testo, eu prototipo, deu certo, eu avalio para ver se deu certo, Uhum. aí eu vou lá e estruturo, aí eu sustento, né, na parte da estrutura lá do AME, né, da evolução cultural.
Então, para eu poder fazer um processo assim, eu vou precisar de um tempo, né? Não vai ser só uma intervenção, não vai ser tipo uma palestra, um evento que vai Aham, cultura, é porque eu preciso contínuo. para observar, eu preciso parar para ouvir as pessoas. Eu não posso querer, tipo, do alto da minha visão, mesmo que eu seja tipo a pessoa que está ali na frente da organização, que eu seja CEO, que eu seja tipo a autoliderança, eu ouvi na semana passada num podcast super bacana, né, de uma liderança chama Cat Cole, ela falando que a liderança é tipo a última a saber das coisas. É Uau. muito legal, achei uma ótima provocação. E quanto que a liderança, então, precisa estar perto dessa ponta, das pessoas que estão ali na ponta, porque as pessoas que estão ali na ponta, elas estão sentindo isso. Elas Exato. sentem a tensão primeiro, provavelmente, né? Que é como se fosse, tipo, a superfície, assim, da nossa pele, né? Se a gente pensasse a tensão... Aham, Tipo, elas sentem primeiro quando alguma coisa está tensionada. sim, Porque aí ela vai lá levar pro, sei lá, pro cérebro, não sei, para ele interpretar, porque a função do cérebro vai ser o que ele vai fazer, tipo, com relação a isso. sim. Então, a pessoa que está ali da liderança, ela tem a função de resolver tensões sobre a organização, que talvez não seja o papel da pessoa que está ali na ponta, no projeto, consultor, Sim, com certeza. né? Enfim. Tipo, também pode fazer, né? Mas ela não está ali no dia a dia Não é dela, com não uma é a atribuição, sim. responsabilidade do papel dela. Então, essa liderança precisa receber essa mensagem. Para a gente poder fazer qualquer intervenção assim, né, a gente precisa de meses, né? A gente precisa de pelo Uhum. menos uns 3 meses para fazer alguma coisa ali, tipo, vai Legal, para começar a rascunhar algo, né? Para começar a ter um rascunhar MVP. algo. Isso. Mas dá para já em 3 meses, talvez ter um MVP de alguma coisa. Eu Sim, acredito nisso. eu Eu sei que acredito nisso. não é a tendência, talvez, do mercado. Ah, As não, companhias obviamente. trabalham, né, falando que precisam de, tipo, anos para trabalhar. E é verdade, porque grandes mudanças vão acontecer realmente com o Sim. tempo. Não Depende dá também para do ter tamanho da assim. estrutura também, né? Que a gente tá Então, dá para falando. você ir testar. Então, dá para você, putz, eu tenho uma puta estrutura, uma grande empresa, uma empresa multinacional, mas eu também, ela é feita de áreas, de times. Aham, Então, não dá para eu testar com um time, com uma boa. área, e aí depois eu levo para a Sim. organização. E aí, nesse sentido, vem essa minha provocação de dá para testar alguma coisa que acontece numa área para um desafio específico 3 meses. Quer dizer que mudou a empresa toda? Não, Então porque vamos aquela aplicar. área já Uhum. começou a mudar, o resto vai, tipo, o processo começou, né? Tipo, É, com o certeza. primeiro É passo mais fácil de replicar, assim, porque você já fez os testes, já fez os rituais e tudo mais. Eu acho isso surreal e conforta o coração do povo, né? Você que às vezes tem aí uma grande empresa, comece por isso e analise, olhe com carinho para isso. Né? Eu fico imaginando um cenário onde, sei lá, Esté, você tem múltiplas empresas, tá? É um cenário que eu gosto de pensar, não porque a gente acha legal, mas porque a gente quer impactar múltiplas esferas da sociedade, a gente pode fazer isso de diversas formas. Eu enxergo, às vezes, através de empresas. Levanta os líderes, né, capacita eles e tal, e coloca eles como gestores. Bom, é o que eu penso assim. Aí eu fico imaginando, pensa empresas em múltiplos segmentos, mas tendo a mesma cultura. Assim, eu sei que pode parecer meio utópico, mas é o que eu tento imaginar. Se às vezes você consegue implementar, porque escrever cultura, certamente a Esté vai passar um passo a passo aqui top para você fazer. Mas ser capaz de implementar isso, formar outras pessoas que serão os guardiões disso e tornar isso um processo que é sempre evolutivo, né? E aplicar isso, né? Ser capaz de fazer esse tipo de implementação eu acho que é o surreal, porque se você tem. Aí eu fico imaginando, pensa, múltiplas empresas de múltiplos setores diferentes, mantendo a mesma cultura, vamos assim dizer. Não que a ideia não é formar as pessoas como robô, né? Mas levar esse nível de excelência, esse nível de fazer as coisas para outras vertentes também de negócio. Então eu imagino isso, e isso de fato vai além para mim do processo. Leva a empresa a um nível estratosférico. É como se, tipo assim, é igual a Coca-Cola faz, né? A Coca-Cola, às vezes, é o que as grandes empresas também fazem, elas fazem aquisições de outras empresas. E no momento que elas fazem aquisições, a gente sabe que o modelo Coca-Cola de fazer as coisas está nessa empresa que acabou de ser adquirida. Às vezes, eles ainda preservam a cultura, né? Daquela empresa e tudo mais, o jeito dela de ser, mas às vezes tem sempre aquela adaptação. E por saber que essa empresa é fruto de outra, a gente tem já esse viés que, tipo assim, tende a ser, né? O nível de excelência, o nível de entrega, o nível de se fazer as coisas tende a ser muito parecido. Então, eu busco visualizar isso e por isso grande importância dessa questão da cultura, né? Se caso você queira abrir múltiplos negócios, esses negócios têm esse vamos assim dizer, esse mesmo a maneira de fazer as coisas. E eu acho isso surreal e só de pensar eu fico extremamente empolgado e por isso que eu comecei a estudar um pouco disso. Não só para o viés de empresa, mas o viés que eu acredito que as empresas são ferramentas de restauração de pessoas, que eu achei isso surreal,
na palestra que você disse. Você falou, cara, a cultura cura. Eu falei assim, uau, meu Deus, isso é verdade, né? Obviamente você pegou a citação e tal, mas você externalizou isso. E eu acredito isso demais, né? Aquelas pessoas que às vezes estão com mindset ou vêm de um background muito ruim, vamos assim dizer, se eles entram em contato com a cultura, eles podem de fato encontrar o amor, encontrar a verdade, se realizarem profissionalmente. Então, o papel da cultura, ele é um papel restaurador, e por isso que eu te trouxe para a gente falar um pouco sobre isso, porque eu acredito demais um pouco nessa vertente. Muito bom, muito bom. É um prazer sempre falar sobre isso, e essa perspectiva, né, de que a cultura cura, ela vem muito também da gente enxergar, né, é da parte lá do livro do Mulheres Correm com Lobos, que fala que a cultura, né, fala da família, né? Então, assim, é o que eu falei sobre formas diferentes de relacionamento, né? A gente tá aqui para, eu acredito, né, para curar algumas coisas nossas, para Sim, enfrentar as nossas dores, ali, os nossos traumas, sim. enxergar as nossas luzes, reconhecer e se empoderar dessas luzes também, né? E a gente tá para fazer isso com as outras pessoas, a gente não vai fazer sozinhos e sozinhas. E a gente Uau. vai estar com as outras pessoas fazendo isso na nossa família, nas nossas amizades, no trabalho. Eu acredito que a gente pode fazer isso no trabalho também. Então, a cultura, tanto a cultura da sociedade, quanto a cultura das organizações, quanto a cultura que a gente estabelece com as pessoas na nossa vida, todas elas têm o potencial de cura, né? Basta que a gente esteja consciente disso e que a gente né, aproveite da melhor maneira para fazer isso, e para que a gente que esteja, né, influenciando essas culturas, que a gente pense muito bem, né, qual é esse papel de influência que a gente está fazendo e como a gente pode fazer isso da melhor maneira e quais são as repercussões que isso tem. Porque se eu tenho uma determinada cultura na minha família, isso pode transbordar para as minhas amizades, Exato. que vai transbordar para a minha empresa, e o mesmo caminho pode Real. voltar, O né? mesmo caminho Então, pode voltar. pode Uau. voltar e esbarrar aí na sociedade, para que a gente possa, talvez, como sociedade, ter uma cultura cada vez mais regenerativa. Né? Então, um Exato. dos termos, né, mais recentes para a gente olhar para a cultura, para a gente olhar para negócios, inclusive, é não só pensar em negócios conscientes, mas negócios regenerativos, uma economia regenerativa. Como é que a gente realmente muda essa forma de fazer a economia? E a gente se orientar à nova economia a gente estabelecer esse elo, essa cultura que conecta todo mundo, que permite a sua individualidade, cada negócio vai ser o seu negócio, seu modelo, fazer as Ok. coisas do seu jeito, Sim. mas a gente ainda assim compartilha, tem algo em comum Tem entre algo em nós, comum. Uau. e a gente está fazendo porque a gente acha que assim a sociedade vai ser melhor para todo mundo, né? Uau. Eu acredito e eu fico visualizando, né? Isso acontece de fato, eu já vi isso acontecer com pessoas que trabalham com a gente aqui, né? Pensa, ao invés da pessoa chegar e falar que é uma pessoa que às vezes era estressada dentro de casa, uma pessoa que às vezes não tinha perspectiva de vida, chegar em casa e falar assim, cara, agora eu quero crescer, eu quero aprender mais, eu quero me desenvolver, eu quero estudar, eu quero descobrir quem eu sou, né? Eu quero poder amar mais as pessoas. É essa cultura que ela transborda para o jeito de ser da pessoa. Antigamente a pessoa era egoísta, mas agora ela começa a pensar um pouco mais na sua família, um pouco mais na sua casa, um pouco mais em si. Então, eu acho que é algo, né, que para mim é surreal, além de, né, colocar muito dinheiro no bolso de muita gente, porque se as empresas são grandes, elas são enormes aí, as top 10 empresas do mundo, certamente é por conta, eu vejo isso como um diferencial violento a nível de implementação estratégica, a nível de resultados financeiros e tudo mais. Esther, se você tivesse diante de 3 milhões de pessoas agora, 3 milhões de pessoas, se tivesse 15 segundos para falar com elas, o que você falaria? Acho que não vou pensar 3 milhões de pessoas, gente. Eu diria que talvez a coisa mais poderosa que essas pessoas, que qualquer pessoa pode fazer, é entender o que ela de verdade quer na vida, no trabalho, e que ela não tenha medo de dizer eu quero tal coisa, né? E ir atrás disso. Uau, topzera. Fico muito feliz por isso. E, Sté, comenta um pouquinho, né? Fala um pouquinho aí, se a pessoa quiser te achar, quiser te encontrar, para a gente ir encaminhando para o final, como é que faz? Fala um pouquinho também das soluções que a tribo também possui, só para a galera também ficar ciente desses aspectos de cultura que vocês dominam bastante aí. Maravilha! Bom, tô nas redes sociais, principalmente Instagram e LinkedIn, né? Então, se vocês procurarem por Stephanie Crispino
no LinkedIn lá, ou procurarem pela Tribo também, né? Consultoria Tribo. No Instagram, né? Vocês podem seguir a Tribo também, Consultoria Tribo, ou então me procurar lá, Esté Crispino, STE Crispino, com P. Vai ser um prazer trocar, né? A gente falando mais sobre isso, se vocês quiserem trazer perguntas, provocações. Por favor. E, né, eu diria que um bom primeiro passo também, se você não sabe muito por onde começar, mas depois de tudo isso que a gente falou, e quiser ajuda com isso, vocês podem procurar a gente na Tribo. A gente conversa mais, a gente faz aí projetos, trabalha, né, com cultura, com desenvolvimento humano, team building, formação de liderança, com diversidade, equidade e inclusão, com gestão consciente, trazer mais essa orientação a impacto para dentro das organizações, trabalhar mais a autogestão, enfim. Então, a gente tem um portfólio aí de, né, muitas coisas que a gente trabalha e a gente gosta muito de fazer as coisas em parceria, né, em cocriação com clientes, né, com quem seja os stakeholders que estejam junto com a gente. Uau, muito bom. E a Tribo, ela é uma consultoria global, não é? Ou ela é... a gente tem uma atuação principalmente no Brasil, a gente já fez projetos em outros 7, 8 países também, um pouquinho mais na América Latina, mas já fomos até o Japão também, trabalhar lá com a Shizen, com uma empresa de energia. Que isso, mulher. E é porque a gente é remoto, né? Então, assim, a gente não tem muito uma sede, né? Tem uma sede fiscal em Itu, mas, enfim. Uhum. E na verdade, da holding da qual a gente faz parte. Então, a Tribo, ela faz parte de um grupo que se chama Grupo Anga, que também super recomendo vocês seguirem, né, o Grupo Anga nas redes sociais, né? Procurarem lá no site também, né? Grupo Anga. Que é essa plataforma de negócios conscientes, onde a gente empreende esses negócios e onde a gente quer gerar, de fato, essa transformação orientada, né, à nova economia também. Então, a gente está junto com outras empresas, né, a gente tem uma editora de conteúdo, a Cura, que trabalha com as marcas, né, com a revista da HSM Management e da MIT Sloan Management Review, que a gente trouxe a marca, né, aqui para o Brasil, da revista. Vai estudar, né, a edição, a publicação dessas revistas. A gente tem um instituto, né, o Instituto Anga, que olha para jovens lideranças conscientes, que olha para essa pauta de diversidade, equidade e inclusão, tem um programa incrível de formação de lideranças femininas autodeclaradas pretas e pardas, que é o Firminas, que é incrível, tem o Young Leaders também, enfim, tem diferentes iniciativas, e tem a Eureka também, daí tem diferentes negócios que a gente investe, né, tem a Eureka, que trabalha com desenvolvimento, recrutamento e seleção de jovens dentro das organizações e quer cada vez mais trazer esse olhar de diversidade, e outros negócios que a gente investe, como, por exemplo, comentei da Humanizadas, né? A gente investe nesse negócio também, enfim. Sim. Então, tem diferentes negócios que são, né, cada vez mais orientados a impacto, é a nossa tese de impacto que a gente investe, porque a gente acredita muito nesse movimento de fazer as coisas em conjunto, né? Que a gente não vai transformar, evoluir essa forma de fazer as coisas na sociedade sozinhos, né? Exato. Então, a gente precisa reunir o maior número de pessoas que queiram fazer esse tipo de transformação. Querem dominar o mundo. Eita nós. Coisa boa, Esté. Esté, eu já te agradeço, tá? Te agradeço de antemão aí por ter topado esse convite. Acho que foi um bate-papo muito rico, tá? Certamente as pessoas vão tirar muita coisa daqui e a ideia é realmente trazer consciência e mostrar que você pode fazer isso, independente se você é grande, pequeno, se você tem um ou dois. Igual aquela coisa que a Esté falou, né? Às vezes, se você é muito grande, vamos assim dizer, sei lá, 50, 70 funcionários, aplica no setor. Mas se às vezes você não é nesse cenário, se você é um, né, ou 2 ou 3, aplica com esses. E à medida que o seu negócio for crescer, e eu espero que cresça bastante, certamente você vai galgar novos passos. Esté, daí suas palavras finais, as suas saudações finais para quem está te vendo, se você estiver no YouTube, e para quem está te escutando. Maravilha, bom, foi um prazer trocar mais aqui sobre, espero que vocês tenham gostado de ouvir também, que tenha surtido, né, alguma ativação em vocês e que vocês coloquem isso em movimento aí, tragam para ação, né, para poderem se aproximar cada vez mais da vida profissional, pessoal que vocês querem ter, e contem comigo se eu puder contribuir de alguma forma. Por favor, encha um saco da Esté, fala assim, por favor, me dá passo a passo, preciso de um passo a passo, então tá aí, ela tá disponível aí para vocês correm, enche o saco dela lá, fala que eu tenho certeza que ela vai auxiliar da melhor maneira possível, tá? Então comenta se você tiver alguma dúvida também, vou deixar todos os links aqui na descrição, caso você queira fazer o posicionamento da sua empresa, do seu negócio, até mesmo o seu, né, e vender mais online, a gente também tem soluções dentro do nosso time aqui. Você pode clicar no link da minha bio, G. Gabriel Barreto, tem lá um formulário, você pode se inscrever e a gente vai ver qual que é a melhor maneira de diagnosticar e te ajudar
para onde você quer levar o seu negócio aí, tá? Então, para você que ficou até o final, não se esqueça então de curtir, compartilhar, né, mandar para mais pessoas, né, gerar discussões a respeito disso, tá? Não se esqueça de fazer isso. Toda quarta-feira, meio-dia, sai um podcast novo, tá? Então você pode assistir e acompanhar, seja no Spotify ou seja também no YouTube. Então, muito obrigado pela sua audiência e pela sua presença de sempre e até mais. Tchau, tchau. Obrigada.